O capítulo 1044 de One Piece explodiu o fandom com as possibilidades da Toon Force do Luffy, ou seja lá como nós podemos chamar isso. O guerreiro que luta pela liberdade e que está se tornando a figura do Deus do Sol no mangá. Mas os trocadilhos do número 1045 também prometem trazer grandes revelações sobre o que a obra pode nos apresentar neste fabuloso confronto final entre Kaido e Luffy. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre os trocadilhos do capítulo 1045 que podem dar algumas pistas sobre o que pode acontecer no capítulo que sai pra nós na sexta-feira. Se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal ou compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Clica aí no botão vermelhinho, só clica pra ver o que acontece. Ajuda a gente a bater a nossa meta. Falta bem pouco, né? Falta bem menos de 28 mil inscritos e a gente chegar junto lá, aos 100 mil. Já sei, minha gente. Já sei que tem spoilers do capítulo 1045 por aí, tá? Mas esse é o vídeo de expectativas sobre o que eu estou esperando e também sobre o que dá pra analisar através dos trocadilhos que a gente está falando desde o capítulo 1043 por aqui no canal. E eu sei que vocês têm gostado bastante desses temas, então dá para fazer uns paralelos aqui. Amanhã eu trago os spoilers aqui no canal do Geek Brasil, né? Hoje a gente fala sobre os trocadilhos, amanhã a gente traz os spoilers, alguns spoilers que já vazaram do capítulo 1045. Como sempre, o canal lá do Yonderon, né, vocês podem pesquisar lá no YouTube, é um dos canais, ou na verdade, né, aqui no YouTube, é um dos melhores canais relacionados a One Piece no mundo atualmente, né, e ele trouxe alguns trocadilhos na sua análise do capítulo 1044 sobre as suas previsões para o capítulo 1045. E eu estou aqui para trazer eles diretamente para vocês e explicar com mais detalhes e mais ênfase em alguns pontos na qual eu gostei do que ele trouxe e ao mesmo tempo dar a minha visão sobre essas perspectivas. Acertamos também algumas coisas da semana passada, né? A gente falou sobre as construções do nome da fruta, né? Já que não era Nika Nika no Mi, mas tinha ali o nome Nika, né? Então é bem legal ver toda essa fala e uma forma, e eu sempre brinco que o Oda nunca deixa a gente acertar 100% das coisas, mas pelo menos aí uns 30, 40% da situação a gente conseguiu chegar no caminho, né? E ao mesmo tempo a gente conseguiu acertar outras coisas durante toda a trama. E agora no capítulo 1045 tem bastante coisas pra gente falar aqui sobre esses trocadilhos que vão levar a gente ao futuro do mangá. O primeiro trocadilho que nós temos aqui é o Disco, que significa algo como discoteca, né? Na verdade é como se fosse disco mesmo, só que na era do disco, né? Como se fosse ligado diretamente à discoteca. É nítido como o Luffy está se divertindo lutando contra o Kaido. E a maneira como ele leva a luta, como ele está fluindo a sua luta contra o Imperador, é como se ele estivesse conduzindo uma dança, né? Como se ele estivesse conduzindo ali uma dança num ritmo de música. O que remete que a música está muito ligada ao Luffy e todos os seus movimentos e do jeito como ele comemora todas as suas vitórias. Lembra que eu falei pra vocês aqui sobre como as notas musicais estão ligadas às famílias que têm conexão ao Ji? Vocês lembram que eu trouxe aqui toda uma análise e construção relacionado a isso? Vocês podem ver os meus vídeos mais recentes e eu trouxe algumas ligações, inclusive eu coloquei isso lá no Twitter também. E a gente tem bastante referências, né? Como a família Jaguar está conectada ao Dó, Portigas sendo Mi, Trafalgar sendo Sol, Rocks sendo Si e as famílias Monkey, Marshall e Go conectados diretamente a Ré, Fá e Lá. Todas essas famílias e também todos esses aspectos estão ligados às notas musicais. Notas musicais, dança, nika, felicidade, diversão. Tudo isso está
fundamentalizado na maneira como o Luffy está lutando contra o Kaido. A música sempre está conectado aos Di, principalmente pela figura que lidera, sendo capacitado pelo nome de Nika, sendo a própria nota Ré, que tem como cifra a letra D. Então, tudo isso está bem representado, bem aprimorado para a gente entender um pouco mais dessa diversão na qual o Luffy está sendo levado durante os últimos capítulos. Nós ainda temos referências aos capítulos 45 e 145 com conexão ao capítulo 1045 de One Piece. Temos uma cena do Patch queimando um peixe, né, que é o O, né, que tá bem ligado à fruta ali do Kaido, enquanto as chamas crescem para cozinhá-lo. Uma referência clara de como o Luffy vai derrotar o Kaido, né, as chamas ali em sua cabeça, né, na forma como ele consegue ter os punhos de fogo também, e ali do jeito como o Kaido está sendo levado para ser cozinhado em uma situação bem interessante na qual o Patch está ligando diretamente a essa saga. E no capítulo 145 tem como título de A Vontade de Ser Herdada, o que pode ser uma clara referência ao Luffy herdando a vontade de Joy Boy ainda mais. A forma como o Luffy está sendo ali levado em consideração a não uma reencarnação, a não uma incorporação, mas sim a uma vontade herdada. Ao ele herdar aquele estilo de vida na qual aquela pessoa chamada de Joy Boy ou apelidada de Joy Boy e depois recebeu o nome do deus Nika, acaba tendo um complexo de interligações na qual a gente consegue ver durante toda a trama de One Piece. O segundo trocadilho que nós temos é Toshigou, que significa questionar a vida após a morte. O que pode levar a gente a um questionamento sobre o passado, sobre o destino, sobre a forma como lidar ali com tudo que pode acontecer depois da luta entre Luffy e Kaido. Já que o Kaido fica feliz por Luffy ter sobrevivido, ele pode se questionar sobre até mesmo a sua vida, ou o que pode acontecer com ele caso ele fique vivo. Talvez a gente tenha alguma espécie de flashback do personagem contando um pouco mais da sua história e talvez contando mais detalhes sobre como ele chegou até ali a Ilha de Wano. O terceiro trocadilho que nós temos é Teogore, que significa as manchas nas mãos. E aqui a gente tem duas referências, duas coisas completamente opostas, mas que podem estar conectadas com essa palavra que é o Teogore, que significa algo ali como manchas de mãos, pecados ou coisas, mãos manchadas, né? Como se fosse ali um erro, um pecado, coisa do tipo. E falando sobre pecado, nos últimos capítulos nós temos uma referência ao passado de Zunisha, sobre os seus pecados através ali de ter traído o Joy Boy, de ter falhado uma missão ali na qual o Joy Boy havia dado para ela, de ter ali algo na qual ela não conseguiu cumprir. Qual seria esse pecado do Zunisha? Será que teríamos alguma ligação a mais nesse aspecto com o personagem? Ou, já que nós estamos indo para a batalha entre Kaido e Luffy e para os momentos finais, será que podemos ter alguma coisa na qual Kaido carrega um peso enorme dentro de si e fez com que ele perdesse aquele sorriso que fez o King seguir ele, tomar a atitude de seguir ele e ouvir da boca do Kaido de que ele era capaz de mudar as estruturas do mundo atualmente de One Piece? Será que nós saberemos o que pode ter levado o Kaido a essa situação? Já que no vídeo de ontem que eu trouxe aqui no canal, falamos um pouco sobre a mãe da Yamato e da forma como ali o Kaido disse que não era para Yamato confiar nessas pessoas, já que alguma coisa aconteceu com o personagem e é por isso que ele não consegue confiar mais em ninguém. Então nós temos todas essas ligações bem importantes ali com o Kaido e da forma como pode ser essas mãos manchadas. Será que o Kaido foi controlado ou levado a matar a mãe da Yamato? A gente tem essas questões bem importantes para tentar discutir sobre os pecados desses dois personagens. E o quarto trocadilho que nós temos aqui é Jushinoko, que significa
criança de resina, né? Aqui eu não preciso falar nada, né? Criança de resina, borracha, né? A gente tem toda essa forma do óleo ali, ainda está conectado ao Luffy, já que sua cabeça está pegando fogo, né? E agora a borracha ela pode ser moldada em qualquer forma, em qualquer jeito, de qualquer outra questão. A gente tem essa ligação revelando os contextos relacionados aos poderes do Luffy e que ainda precisa de muita, mas muita explicação. Por mais que a gente teorize coisas relacionadas ao Tom Force, ou se é Tom Force ou não é Tom Force, ou se tem outra coisa, ou se é poderes baseados ali aos Majins, né, aos Jeans, na verdade, né, os Majins são outras coisas, Black Clover, mas os Jeans relacionados à cultura árabe, a gente consegue ver e até mesmo ali entender sobre esses aspectos na qual o Luffy está pertencendo ali a essas evoluções. Agora a gente precisa entender para onde cada um desses poderes pode levar o nosso protagonista. O que pode ser remetido através dessas situações para que o Luffy chegue a esse objetivo. O grande objetivo do nosso personagem e a forma como ele pode lidar com Kaido daqui pra frente.